Recording in progress. Amém, amém. Deus seja louvado. Bom dia a todos. Estamos felizes por estar na presença do nosso Deus. Diz assim a palavra de Deus: os meus olhos procuram os fiéis da terra, para que habitem comigo, e o que anda em reto caminho, este me servirá. Os olhos do nosso Deus. O Senhor está procurando os fiéis da terra, para habitarmos com Ele. Que o Senhor nos ajude, fortaleça a nossa fé, que imprima em nós o caráter dele, porque logo, logo ele vem reclamar os seus. Neste momento, nós vamos falar com o nosso Deus, né? Nós adoramos através do louvor e agora vamos continuar a adoração através de uma palavra de oração. Nossa querida Césia já está conosco. Sim, Irani. Minha princesa, seja bem-vinda. Nós vamos, neste momento, dobrar os nossos joelhos e pedimos que você dirija uma palavra de oração, por favor. Sim. Irani, você quer orar e depois eu até oro também? Tudo bem. Só para eu conseguir me ajustar aqui com o pé. Meu pé ainda está quebrado. Tá. Okay. Só o tempo de eu me ajustar aqui. Vamos então falar com o nosso Deus. Querido Deus, muito obrigada. Muito obrigada, Senhor, por mais um dia de vida. Sabemos que a tua misericórdia se renova todas as manhãs. Ó Pai querido, não somos merecedores, mas agradecemos pela tua misericórdia para conosco. Pedimos neste momento perdão pelos nossos pecados, perdoa os pecados do teu povo, as tuas ovelhas, Senhor. O teu povo nesta terra, nós suplicamos que o Senhor perdoe os nossos pecados, lava-nos, purifica-nos com o sangue de Jesus, para que sejamos lavados e remidos pelo teu sangue. Pedimos, Senhor, por cada família aqui representada, que a tua graça alcance, que o Espírito Santo seja com cada família aqui representada. E também pedimos que o teu Santo Espírito alcance os teus filhos que não estão aqui conosco. Que o teu Santo Espírito os alcance aonde eles estiverem, porque o Senhor conhece as tuas ovelhas muito bem. Pai querido, oramos neste momento, pedindo também por aquelas pessoas que estão com o coração angustiados, as pessoas que estão preocupadas. A tua palavra diz que
nós não devemos andar ansiosos com coisa alguma. Suplicamos que o Senhor coloque as tuas mãos sobre cada coração. Tira de nós toda preocupação, toda angústia, toda ansiedade. Substitui, Senhor, pela tua paz. A paz que só o Senhor pode dar. Substitui, Senhor, aumenta a nossa fé. Coloca no coração de cada um que aqui está a certeza de que o Senhor é um Deus de amor e que o Senhor cuida de nós. Entregamos em tuas mãos a tua serva, Cesiane, que neste momento vai compartilhar conosco o pão. A voz é dela, Senhor. Mas nós te pedimos que cale o homem e que o Espírito Santo de Deus a use poderosamente. Que o Senhor fale conosco através da tua serva. E que nós saiamos daqui renovados pelo teu poder. Nos alimente, Senhor, porque o Senhor é o pão da vida. Fica conosco, nós oramos e desde já te agradecemos em nome de Jesus, aquele que vive e reina para todo sempre. Amém. Amém. Continuando na tua presença, Pai, eu imploro que o Senhor possa receber a nossa adoração, a nossa consagração, a nossa busca ao Senhor como um incenso de aroma suave, pois queremos te adorar, queremos te bendizer, queremos te exaltar. Nós reconhecemos o quanto somos pó, o quanto somos pequenos, o quanto somos indignos, o quanto somos imerecedores da tua graça. Senhor, mas nós te amamos. Senhor, eu falo sem medo de errar. Todos que estão aqui nessa sala estão porque te amam. Porque se não amasse o Senhor, não estariam acordados, Pai. Mas tem misericórdia de nós, Pai. Enche-nos do teu Espírito Santo. Nós sabemos que o batismo do Espírito Santo, ele é diário. Nós podemos ter sido cheios do teu Espírito ontem, mas precisamos ser cheios hoje, porque a porção de ontem foi para ontem. Então, Senhor, eu te agradeço pela oportunidade de poder compartilhar a tua palavra nessa manhã. E eu gostaria, Senhor, esse é o desejo do meu coração, que eu não falasse uma palavra por mim mesmo, mas que eu falasse inspirada por ti, que eu falasse somente, Senhor, o que vem do teu trono. Me ajuda, Pai, com toda a sinceridade da minha alma, me ajuda a ser usada por ti. Quero ser tua embaixadora neste momento, Senhor. Então eu imploro ao Senhor que os meus irmãos possam ver a tua face, ouvir a tua face através dos meus lábios. E como João Batista disse, Pai, importa que eu diminua e que ele cresça. Importa que eu diminua nesse momento e que o Senhor cresça. Porque o Senhor sabe que todas as vezes que eu abro a boca para falar do Senhor é porque eu o amo muito. Não para ser reconhecida por ninguém. Por isso eu quero terminar com essa oração cantada. Eu não preciso ser reconhecida por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a ti e que diminua eu, para que tu cresças, Senhor, mais e mais. E como os serafins que cobrem o rosto ante a ti, cubra o meu rosto, Pai. Esconda o rosto para que vejam tua face em mim e que diminua eu, para que tu cresças, Senhor, mais e mais. O Santo dos Santos é onde queremos estar neste momento.
tua fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas és meu abrigo. Me esconde, Senhor, meu lugar secreto, nosso lugar secreto. Só tua graça me basta e tua presença é o meu prazer. Encha-nos, Senhor, da tua presença. Senhor, vai em cada lar, que esta sala possa se encher da tua presença. Quem estiver no quarto possa se encher da tua presença. Quem estiver na cozinha possa se encher da tua presença. Quem estiver no quintal, onde cada um dos teus filhos que fazem parte dessa sala estiver, que ali seja a tua presença junta, Senhor. Eu posso sentir a tua presença aqui. Nós estamos reunidos e o Senhor disse que onde estiver um ou dois reunidos, que ali o Senhor estaria. Obrigada, Pai. Obrigada. Por isso eu envio essa carta de amor assinada em Jesus, certa de que nós receberemos a porção dobrada do Teu Espírito Santo no dia de hoje. Em nome de Jesus, nos ajude a entender a tribo de Levi. Nos ajude a entender a quebra de maldição, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Levi. Então a Bíblia diz que Levi e Simeão são irmãos. Levi, nós vimos semana passada que Simeão é aquele que obedece o significado do nome. Deus me ouviu, Deus me escutou, e agora nós vamos ver o que significa na palavra de Deus Levi. Gênesis 29, verso 34. Eu não sei se Irani pode me ajudar, se ela não puder, outra pessoa, se puder me ajudar. É assim, eu tô sem o óculos e também eu gosto dessa interação. Então, se puder... Gênesis 29. 29, verso 34. Diz assim a palavra de Deus. Outra vez concebeu Lia e deu à luz um filho, e disse, agora desta vez se unirá mais a mim o meu marido, porque lhe dei à luz 3 filhos, por isto lhe chamou Levi. Então, o nome de Levi significa unido. Desta vez unirá o meu marido. Desta vez unirá. Então, Levi significa união. Aquele que foi unido a Cristo. Então, o nome de Levi é Unidos a Cristo. Porque Lia, quando coloca esse nome, ela pensa, esse é o último filho que ela tenta chamar a atenção de Jacó. Porque quando ela teve Rúben, veja o filho. Quando ela tem Simeão, ela diz, Deus me ouviu, Deus me escutou. E agora, quando ela tem Levi, ela pensa, ai, dessa vez unirá o coração do meu marido a mim. Só que é de uma forma patética. Mulher não prende homem por causa de filho. E Jacó, ele não tinha olhos para Lia. Mas nós vamos ver no próximo filho que quando ela tem Judá, desta vez ela diz, desta vez louvarei ao Senhor. E o seu nome é louvor. E isso tem um significado extraordinário. As palavras têm poder. E esse filho louvou a Deus, apesar de ter tido várias falhas, ele louvou a Deus. Mas sim, Simeão,
Então é aquele que escuta, que obedece. E Deus diz, eu não quero parte com Simeão, eu não quero ouvir Simeão, eu não quero escutar Simeão. Mas Levi significa unidos a Cristo. E este homem uniu as tribos a Cristo. Então, nós precisamos entender algo. As palavras têm poder. Então, mães, nós precisamos entender que o que nós falamos, que o que nós profetizamos sobre os nossos filhos tem poder. Levi, separado do seu irmão, tem uma vida transformada. Se então nós entendermos que agora Lia, achando que uniria o coração do seu marido a ela, na verdade ela estava falando de união, mas Deus pegou essa família e ele usaria essa união para unir as tribos a Cristo. De Levi, então, significa união. Lia, no seu coração, ela tinha o desejo secreto do que que o seu esposo se unisse a ela. Pouco ela imaginava que aquelas palavras seriam proféticas. Ela não pensava em unir o coração daquele povo a Deus. Ela pensava em unir ao seu marido. Mas graças a esse filho, graças ao significado do seu nome, somos unidos a Cristo. Ao ser separado de Simeão, Levi foi escolhido por uma linhagem para unir este povo a Cristo, uma linhagem sacerdotal, graças a esse filho, graças à sua tribo que leva o nome de sermos unidos a Cristo. Como esposo casando com a sua noiva, a igreja de Cristo. Esta união se dá pelo papel dos sacerdotes, dos levitas neste mundo que dedicou a sua vida a serviço de Cristo. Os levitas foram instituídos por Deus para unir o coração de Deus com o povo. Foram sacerdotes, foram ministros que ensinavam a religião verdadeira para Deus. Eu não sei se eu mencionei com vocês, mas a primogenitura, até na vida de Jacó, ela foi dada de uma forma ao abençoar Isaac, Jacó e todos os outros. Aquela primogenitura, ela tinha 3 partes. E era a parte de bens materiais, a parte a governamental, quem governava a família, e a parte espiritual. Esaú, ele tinha interesse na primogenitura, mas na parte dos bens materiais, que era a porção dobrada. A governamental, ele também tinha, mas a espiritual ele não tinha. E Jacó, ele queria a bênção espiritual, ele queria. Então, eles seriam sacerdotes de Deus, eles ensinariam religião para a família. Se você notar que José ele teve a porção dobrada, e ao ele ter a porção dobrada, quem é que ensinou religião para a família? Depois foi Levi. Mas Levi, ele quebra as maldições e ele toma esse papel no Monte Sinai, com a vida de Moisés. A tribo de Levi, Moisés fazia parte da tribo de Levi. Eles quebram a maldição e eles ganham essa primogenitura espiritual. Nós vamos já ver, é no Sinai. Mas quem pega a primogenitura é José. José, a princípio, ele ensina a religião para a família. Lá em 1 Crônicas 5, verso 1 e 2. Depois, nós vamos ver, aí nem fala de Levi. Aí fala de Ruben,
e fala de Judá, porque Rúben era o primogênito da família de Jacó, mas na família de Deus ele não é o primogênito. E nós vamos ver que o primogênito da família de Deus, a tipificação de Jesus, é José. Então nós podemos notar que assim como José foi dado ao Egito, Jesus foi dado ao mundo. Assim como José casou com uma estrangeira, Jesus casa com a sua noiva. José tem 2 filhos, Manassés e Efraim. Jesus também tem 2 filhos, judeus e gentios. Então, se Irani puder, leia para mim, Irani, 1 Crônicas 5, 1 e 2. Diz assim: quanto aos filhos de Ruben, o primogênito de Israel, pois era o primogênito, mas por ter profanado o leito de seu pai, deu-se a sua progenitura aos filhos de José, filho de Israel, de modo que na genealogia não foi contado como primogênito. Judá, na verdade, foi poderoso entre seus irmãos, e dele veio o príncipe. Porém, o direito de primogenitura foi de José. Sim, então, quando nós formos estudar a vida de José, nós vamos ver que desses 12 irmãos, o primeiro a permitir que Deus transformasse o caráter foi José. José, ao ser vendido, e ele clama ali pelos irmãos, ele chora: não me venda, Judá, não me venda, Simeão, não me venda, Levi. Ele implora, porque ser escravo naquela época era pior do que ser um animal. José sabia disso. Então José, ele implora, ele insiste, ele pede Zebulon, Isacar, ele vai clamando a cada um deles. Mas a Bíblia diz que o rosto daqueles irmãos eram de pedra. Então José é a coisa mais linda, nós vamos ver isso. Então José, quando ele avista as tendas do seu pai, seu coração treme, seu coração fica ali dilacerado e ele teme por nunca mais ver a face do seu pai. E José amava o seu pai. E José tomou uma decisão de ser fiel a Deus. E ele toma a decisão indo para o Egito. E ele diz: Senhor, eu serei fiel ao Senhor. As lembranças agora vinham vividamente na mente de José. E ele se lembrava, José era aquele filho que ficava nos pés de Jacó. Pai, me conta novamente. Me conta a história da escada. Pai, me conta do Vale do Jaboque. Então José, ele foi o primeiro a transformar o caráter. Em Patriarcas e Profetas diz que José estava mimado e cheio de si. Ele estava se tornando exigente. Mas poucas horas lhe ensinaram o que anos não poderiam ensinar. E ali naquele desespero ele clama ao Deus de Israel. Salmo 121. Ele pede para o guarda de Israel o proteger naquela nação, naquele lugar onde ele não sabia o que esperava. E foi José que ensinou religião para os irmãos. Foi José que testou os irmãos. Foi José que provou a cada um deles e que os ensinou. Mas tem um momento na história onde a tribo de Levi vai quebrar as maldições. A tribo de Levi. Porque, olha, religião no latim significa religar. Religar novamente com Deus. E foi através da tribo de Levi que une o povo a Deus como esposo. Nós estamos ainda como noivos. Nós ainda não casamos com Cristo. Nós casaremos com Cristo na volta de Jesus, na festa de tabernáculos, porque a festa de tabernáculos é a festa de casamento. É onde o noivo vai casar com a sua noiva. Porém,
ao separar Levi do seu irmão. Lembra? E eu vou pedir a Irani para ler novamente Gênesis 49, 5 a 7. Lembra que ali não tinha bênção. A princípio só tinha maldição. Nós só, ao lermos ali, parece que só tem maldição. Mas tem uma bênção. Porque Deus transforma maldições em bênçãos. Essa é a especialidade de Deus. E tem uma bênção escondida ali em Gênesis 49, 5 a 7. E essa bênção é para Levi. Poderia ler, Irani, por favor? Sim, minha querida. Simeão e Levi são irmãos. As suas espadas são instrumento de violência. No seu conselho, não entre minha alma. Com o seu agrupamento, minha glória não se ajunte. Porque no seu furor mataram homens e na sua vontade perversa jarretaram touros. Maldito seja o seu furor, pois era forte, e a sua ira, pois era dura. Dividi-los-ei em Jacó e os espalharei em Israel. Isso se cumpriu na íntegra. Deus separou Simeão e Levi. Deus, quando eles entraram em Canaã, quando eles atravessaram o Jordão, Simeão foi dividido na tribo de Judá, ali no território de Judá. Se vocês pegarem a Bíblia e for no final, vocês vão ver que Simeão está dentro do território de Judá. E Levi foi espalhado nas 48 cidades. Mas no verso 6, que a Irani acabou de ler, diz assim, olha, fala de conselho. Seu conselho eu não quero escutar. Está falando de Simeão. Mas olha, eu não quero saber o que você planeja de mal. A frase que segue é: minha glória não se ajunte em sua companhia. Está falando de Levi. A glória de Deus. Então, nessa maldição, ó, maldito seja o seu furor, pois era grande, pois era dura, arretaram bois, quer dizer, quebraram as patas dos bois, vocês mataram. Era um furor, era uma ira. Então, só tinha maldição. Mas tem uma frase ali: minha glória não se ajunte. E a glória de Deus é Levi. Entenda que Jacó ele estava sendo a boca de Deus. Ele não era um pai, mas ele estava sendo a boca de um profeta. Não era um pai falando, era Deus tomando essa família para ser a família dele na terra, para ser o povo dele nessa terra. Entenda que o que Jacó quer dizer, eu não quero nada com Simeão, porque Deus está dizendo, eu não quero nada com Simeão, não quero escutar, eu não quero obedecer. Eu não quero entender o que ele fala. Agora, Levi queria parte com ele. Ele queria unir com ele. O verso 7 diz, eu os apartarei, eu os dividirei. E houve essa separação, houve essa divisão, porque a palavra, tudo que está escrito na palavra, se cumpre. Essa profecia se cumpriu na íntegra. As duas tribos se separaram ao entrar em Canaã. E a tribo de Simeão recebeu, então, um pouco aqui, um pouco ali. E os levitas foram separados nas cidades de refúgio. Jacó diz, eu os dividirei, eu os espalharei em Israel. E assim aconteceu. Literalmente aconteceu isso. Foram disseminados no meio de todas as tribos, perdendo sua força totalmente. Sabe vocês que uma maldição pode ser transformada em bênçãos? Seu pai, ali a princípio, dava maldição para Simeão. Mas no caso de Levi, a maldição que existia e que tem ali em Gênesis 49, 5 a 7, foi transformada em bênção, porque Deus tinha
Deus tinha uma glória ali. E eu gostaria que Irani pudesse ler, ou alguém pudesse ler, Neemias 13, verso 2. E a palavra de Deus nos diz que Deus é especialista em transformar maldições em bênçãos. Ele vai transformar a vida de Levi, que a princípio era uma maldição, em bênçãos. Deus transforma maldições em bênçãos quando nós mudamos o nosso caráter. E Levi deixou Deus o transformar. A tribo de Levi deixou Deus o transformar. E nós vamos ver. Pode ler, Irani? Porquanto não tinha saído ao encontro dos filhos de Israel com pão e água. Antes, assalariaram contra eles Balaão para os amaldiçoar. Mas o nosso Deus converteu a maldição em bênçãos. Amém! Louvado seja Deus! Essa é a especialidade de Deus, transformar maldições em bênçãos. Levi tinha um caráter similar ao de Simeão, mas ele não atuava só. Ele não atuava por si mesmo. E quando Deus os dividiu, Levi transforma o caráter. Ele tinha coisas terríveis. Ele tinha, mas porque ele era influenciado por Simeão. Ele não tinha vingança no coração. Ele não era mau como Simeão. Simplesmente ele servia de apoio. Simeão anunciava o mal. Simeão, ele era mau. Simeão incentivava o mal. Mas o problema de Levi era não saber dizer não. Quando estamos unidos com pessoas que fazem mal, nós acabamos fazendo mal. Podemos até não fazer no início, mas depois nós começamos a achar aqueles hábitos. Por isso que tem um ditado popular que diz: me diga com quem tu andas, que eu te direi quem tu és. Não logo no início, mas você começa a como que eu digo, a achar as coisas o que normais, e você acaba. Por que tem adolescentes que não fumam, mas começam a andar com quem fuma e acaba fumando? Porque começa a achar normal. Por que eles começam a usar drogas, sendo que nunca usaram? Porque começaram a andar com adolescentes que usam e começam a achar normal. Às vezes até para um roubo. Então nós precisamos cuidar da companhia dos nossos filhos. Nós precisamos cuidar da companhia dos nossos jovens, das nossas crianças. Porque assim, olha, quando a companhia mal é o irmão, por misericórdia. Quando é um amigo, é horrível. Mas quando é um irmão, e no caso de Levi, era um irmão, era pior ainda. Então veja o que uma má companhia causa. Levi tinha um problema, não saber dizer não. E por isso a companhia de Simeão lhe fazia tão mal. Porque ele quem o incentivava. E Levi não sabia dizer não. E aí então ele praticava o que era mal. Eu vou dizer uma coisa para vocês, eu imagino que aqui só tem pai e mãe. Eu tenho muita dó, muita pena dos nossos jovens que têm um caráter como o de Levi. Que tinha a dificuldade, que tem a dificuldade de dizer não. Que não sabe dizer não para a prática do mal. Por medo do que dirão. Por medo de não ser aceito no meio dos amigos.
por medo de não poder fazer parte da turma. Ai daqueles que não sabem dizer não ao mal. Ai daqueles. O caráter se forma de acordo com como o indivíduo se comporta a cada dia. Com grandes crises, com grandes desafios, bons e maus. Na nossa vida diária, nós temos desafios bons e maus, e eles nos fazem uma formação de caráter. É eles que formam o nosso caráter. E houve uma grande crise na história de Israel, onde a tribo de Levi aprendeu uma lição. E foi no pé do Monte Sinai. Então, olha só, eu vou fazer um resumo, bem resumido da história. Moisés vai para o monte. Moisés vai falar com Deus. E Moisés não descia. E depois Moisés desce. E ele diz para o povo, olha, Deus tem uma proposta. Deus quer seguir conosco. Algum de vocês já pararam para pensar que a travessia do deserto era 23 quilômetros? E que 23 quilômetros esse povo gastou 40 anos. É inacreditável. Nós acreditamos porque está escrito na Bíblia. Mas pessoas questionam a Bíblia e dizem, fala sério, 40 anos para atravessar 23 quilômetros? Sim. Porque Deus não deixou que esse povo atravessasse, porque ele iria transformar o caráter. E só ia entrar em Canaã aqueles que permitissem ser transformados o caráter. Deus, ele ia ali fazer com aquele povo uma purificação, porque aquele povo tinha se contaminado no Egito. Então, olha só, ali, naquela grande crise, ali ao pé do Sinai. Então, Moisés desce e diz para o povo, olha, Deus quer caminhar conosco. E ele vai caminhar conosco. E ele tem ali 10 princípios que nós precisamos aceitar. Ele tem uma lei para ele seguir conosco. E ele fala ali, então, aquela lei. E ele pergunta para o povo, vocês aceitam? Nós aceitamos. Então, eu vou lá dizer para Deus que vocês aceitaram, então, essa lei. E Moisés sobe novamente. E Moisés diz, ei Deus, o povo aceitou. O povo vai seguir os mandamentos do Senhor. E Deus, então, diz assim, Moisés, então vamos bater o contrato. E Deus, então, começa a bater o contrato com Moisés. Deus começa a escrever com o seu próprio dedo. E Deus, então, vai escrevendo ali. E Moisés demora a voltar. E aquele povo angustiado, cadê Moisés? Cadê Moisés? E eles vão até Arão. Arão, nós queremos adorar um Deus. Olha, Arão, Moisés não desce, Moisés deve ter sido fulminado, Moisés deve estar morto. Faz um Deus para que nós possamos adorar. Faz um Deus. Qual era o caráter de Arão? Prestem atenção nisso. Qual era o caráter de Arão? Nós somos o que os nossos pais foram. Nós temos as maldições que precisamos quebrar. E Arão era de que tribo? Levi era de que tribo? Moisés era de que tribo? Eles eram da tribo de Levi. E qual era o caráter de Arão? Qual era o problema de Levi? Levi não sabia dizer não. E qual era o problema de Arão? Quando aquele povo começa a clamar, faz um bezerro. Faz um bezerro. Nós queremos adorar. Arão disse não àquele povo.
Arão falou não para aquele povo, ou Arão fez o bezerro? Qual era o problema de Arão? Não sabia dizer não, e Arão faz aquele bezerro. E agora Moisés desce. E quando Moisés desce, Moisés quebra as leis. Por que Moisés quebra aquele contrato? Por que ele quebra aquelas tábuas? Porque o povo já estava quebrando os mandamentos do Senhor. E Moisés, então, ele quebra e diz, olha, vocês já quebraram o mandamento. Vocês estão adorando a outros deuses. E eu quero fazer uma pergunta para você. Qual é o outro Deus na sua vida que não seja Deus? Nós não podemos quebrar os mandamentos do Senhor. E aquele povo estava adorando. E hoje nós temos outros deuses. Às vezes é um telefone. Às vezes é um filho que nós colocamos acima de Deus. Às vezes é um trabalho. Às vezes é o dinheiro. Às vezes é o marido. Que nós não fazemos a vontade de Deus porque nós precisamos primeiro cuidar do marido. Nós precisamos agradar o marido. Mas aqui, Levi, então, começa a fazer. Moisés quebra. E Arão era dessa tribo. Ele era um levita. Ele era igual a Moisés. Arão havia herdado o caráter de Levi. Que coisa terrível. E não disse não. Quando Moisés o questiona, ele responde o quê? O que ele responde? O povo pediu. Você sabe como eu sou. Tal era o caráter daquela tribo. Mas eu disse para vocês que o caráter se forma como o indivíduo se comporta a cada dia. Com grandes crises, com desafios bons e maus, o nosso caráter é provado. E aqui agora o caráter dessa tribo estava sendo provado. Quando a tribo de Levi vê a atitude de Arão diante daquele bezerro, o povo pede, ele faz aquele bezerro. Que feio, Arão. Que feio. Então agora ele vai e faz, porque ele estava falando para Moisés que aquele povo, assim, olha, ele não soube ter pulso firme, ele não conseguiu dizer não. Pobre Arão tinha o caráter de sua tribo, mas Arão não deu exemplo, mas a tribo de Levi sim. Eles viram Arão cedendo e isso causou um impacto tão grande neles ao ver o caráter deles na vida de Arão, que quando chegou a hora de adorar o bezerro, eles disseram não! Eles quebraram a maldição! Eles disseram não, a tribo de Levi não adorou o bezerro. E ali eles quebram as maldições, porque eles tomam uma atitude. Eles tomam ali parte com Deus. E nós precisamos quebrar as maldições da nossa família. Arão era líder. E isso foi um impacto grande nessa tribo. Eles conheciam a história de Levi. E eles decidiram mudar. Eles conheciam a bênção de Jacó, que diz, eu os dividirei, eu os separarei. Minha glória não se ajunte. Essa foi a única tribo que não adorou. Eles disseram não. Moisés foi ali fazer o teste, porque Deus diz assim, ei, Moisés, eu vou acabar com esse povo, Moisés. Eu vou destruir esse povo e eu vou fazer uma nova nação através de você, Moisés. E Deus estava testando Moisés. Deus estava testando Moisés. Deus não ia matar aquele povo. Deus só queria fazer um teste, porque aquele povo ia contra Moisés. Olha o líder que aquele povo ia contra. E Moisés diz, ei, pai, ei, Senhor,
Se o Senhor quer acabar com esse povo, então risca meu nome do livro da vida, porque esse povo é o meu povo. Deus feliz com Moisés. Uau, eu tenho um líder que tem o meu coração. Eu tenho um líder que está sendo provado e aprovado pelo céu. E então Deus, ele dá uma ordem para Moisés. Ei, Moisés, então diga para o povo, quem estiver do meu lado, dê um passo para esse lado. Levi não conseguia dizer não a Simeão, mas diante dessa crise, sua tribo decide, toma uma posição e diz não, e Deus muda a história dessa tribo. Que lindo! Sabe, no momento então que Moisés intercede pelo povo, quando ele joga as tábuas no chão, Deus então diz, eu vou matar. E ele, olha, é lindo demais. E Moisés, olha, se vocês quiserem ler essa parte, então risca meu nome do livro da vida. Moisés estava sendo o intercessor daquele povo. Que amor é esse? Moisés, um homem de Deus, um verdadeiro sacerdote da tribo de Levi. Que tremenda atitude de um verdadeiro líder. E Moisés disse, os que estão do lado de Deus, os que estão do lado de Jeová, dê um passo para esse lado. E a Bíblia diz que os únicos que podiam dar um passo para o outro lado foram os levitas, porque foram os únicos que não se contaminaram, foram os únicos que não adoraram o bezerro. E Deus quebra as maldições, Deus transforma maldições em bênçãos, e Deus dá um prêmio por isso. Foi Deus que deu sacerdócio a Levi. Por isso que na história das tribos, a gente vê a primogenitura sendo dividida em 3 tribos, em José, em Judá e em Levi. Até o Monte Sinai, Judá, ele tinha ali parte do espiritual. Mas agora são os levitas que são separados por Deus. São os levitas, porque como prêmio, anteriormente o sacerdote se passava de pai para filho. O pai passava para o primogênito. E o primogênito recebia a primogenitura com essas 3 partes. Mas agora Deus diz, no lugar dos primogênitos estaria a tribo de Levi. Irani, por favor, leia Números 8, do 16 até ao 26. E assim, principalmente o 16 até o 19. Números, capítulo 8, do verso 16 até o 26. Diz verdade, assim a palavra. Se você nem quiser ler até o 26, depois cada um lê, mas fica a seu critério. Porquanto eles, dentre os filhos de Israel, me são dados em lugar de todo aquele que abre a madre do primogênito de cada um dos filhos de Israel. Para mim os tomei, porque meu é todo primogênito entre os filhos de Israel, tanto de homens como de animais. No dia em que, na terra do Egito, feri todo primogênito, os consagrei para mim. Tomei os levitas em lugar de todo primogênito entre os filhos de Israel, e os levitas dado a Arão e a seus filhos dentre os filhos de Israel. Entreguei-os para fazerem o serviço dos filhos de Israel na tenda da congregação e para fazerem expiação por eles, para que não haja praga entre o povo de Israel, chegando-se os filhos de Israel ao santuário. E assim fez Moisés e Arão e toda a congregação dos filhos de Israel com os levitas, segundo tudo o que o Senhor ordenara a Moisés acerca dos levitas. Assim lhes fizeram os filhos de Israel.
Os levitas se purificaram e lavaram as suas vestes, e Arão os apresentou por oferta movida perante o Senhor, e fez expiação por eles, para purificá-los. Depois disso, chegaram os levitas para fazerem o seu serviço na tenda da congregação, perante Arão e seus filhos, como o Senhor ordenara a Moisés acerca dos levitas. Assim lhes fizeram. Disse mais o Senhor a Moisés: isso é o que toca aos levitas. Da idade de 25 anos para cima, entrarão para fazerem o seu serviço na tenda da congregação. Mas, desde a idade de 50 anos, desobrigar-se-ão do serviço e nunca mais servirão. Porém, ajudarão aos seus irmãos na tenda da congregação, no tocante ao cargo deles. Não terão mais serviço. Assim farás com os levitas quanto aos seus deveres. Tá. Agora, Irani, pode ler só o verso, principalmente o verso 19? Sim. Diz assim o verso 19. E os levitas, dados a Arão e a seus filhos, dentre os filhos de Israel, entreguei-os para fazerem o serviço dos filhos de Israel na tenda da congregação e para fazerem expiação por eles, para que não haja praga entre o povo de Israel, chegando-se aos filhos de Israel ao santuário. Então, esse capítulo aí está dizendo assim, olha, eu peguei os levitas como todo aquele que abre a madre, como primogênito. Então, a parte espiritual, Deus deu para levita. Deus deu para a tribo de Levi. O trabalho dos levitas foi reconciliar, foi religar, foi unir Deus com o povo. Porque agora eles é quem faziam expiação. Agora eles é quem conduzia. Eles é quem fazia toda a administração no santuário. Olha que lindo! União por estar unidos com Deus. Agora eles podiam unir o povo a Deus. Este era o plano que Deus tinha para todas as tribos. Ser nação santa, ser sacerdócio real, ser nação escolhida por Deus. Porém, os levitas simbolizam o que Deus queria fazer com todo o mundo, com todo ali as tribos. Por isso, ele tem o seu povo em Israel. E ele quer que sejamos levitas no mundo, reconciliando, unindo o mundo a Deus. Meu irmão, minha irmã, Deus te quer como luz, Deus te quer como levita, Deus te quer para você ensinar religião para o mundo. Deus quer você sendo usado por Ele. Nós temos o papel, porque nós somos nação santa, nós somos sacerdócio real, nós somos o povo escolhido. E eu quero dizer uma coisa para vocês: o que Deus fez apenas com os levitas, agora Ele vai fazer com todas as tribos. Agora, os 144 mil, Ele fará o que Ele fez apenas com a tribo de Levi. Então, entenda isso, acorde, desperte, tome uma posição. Porque no Sinai, os levitas tomaram uma posição e eles aprenderam a agir só, porque antes eles só agiam por influência de Simeão. Porque quando Moisés dá ordem para que se usem a espada, eles não olham parentesco, eles não olham, ali eles começam a fazer. E com dor na alma tiveram que matar os simeonitas, que eram amigos, tiveram que matar outros. E aqui eles agiram só. Com Jacó foi maldição, mas agora em Deuteronômio eles têm só bênção. E a bênção de Moisés, porque Moisés, antes de morrer, Deus diz: Moisés, sobe, sobe e abençoa as tribos. E a maior bênção que tem em Deuteronômio é para a tribo de Levi. A bênção mais maravilhosa é para essa tribo. E eu gostaria que a Eliane lesse Deuteronômio 33, de 8 a 11. Essa é a bênção para os levitas. Então, lá
A princípio não tinha bênção, mas agora a maior bênção era deles. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor Jesus. Que tremenda bênção. Nós vamos acompanhar. Abra sua Bíblia, acompanhe junto em Deuteronômio 8, 33, de 8 a 11. Diz assim a palavra de Deus. De Levi disse: Dã, ó Deus, o teu tumim e o teu urim, para o homem teu fidedigno, que tu provastes em Massá, com quem contendeste nas águas de Meribá. Aquele que disse a seu pai e a sua mãe: Nunca os vi, e não conheceu a seus irmãos, e não estimou a seus filhos, pois guardou a tua palavra e observou a tua aliança. Ensinou os teus... Presta atenção, presta atenção. Vocês estão vendo... Peraí, Dani, só um minutinho. Vocês estão percebendo que ele está dizendo, olha, aqueles que foram fiel ali em Massá, aquele que não olhou a seu irmão, que não olhou a quem filho, mas observou a palavra do Senhor, quer dizer, guardou os mandamentos, não adorou o bezerro, e ainda foi lá e matou a todos a quem Deus mandou, e agiu só, e quebrou as maldições. Agora Moisés está dizendo, aquele que fez isso. Agora Moisés vai dar a bênção. Pode continuar, Dani. O 10 diz assim: ensinou os teus preceitos a Jacó e a tua lei a Israel. Ofereceu incenso às tuas narinas e holocaustos sobre o teu altar. Abençoa o teu poder, ó Deus, e aceita a obra das suas mãos. Fere os lombos dos que se levantam contra ele e o aborrecem, para que nunca mais se levante. Que tremenda bênção. Eles podiam agora oferecer as ofertas sobre o altar. É isso que está dizendo aí. Eles podiam colocar o incenso no tabernáculo. Eles podiam ensinar a lei às tribos de Israel. Quem é que ensinava o povo a Torá? Quem ensinava o povo? Eram os levitas. 48 cidades tiveram sacerdotes ensinando, ministrando e oferecendo a Deus ofertas de sacrifício, porque eles podiam. Na crise aprenderam a agir sozinhos. Os dois homens que mais se sobressaem dessa tribo é Moisés e Arão. Dos simeonitas não tem ninguém grande. Não saiu ninguém importante. Não tem um rei, não tem um profeta, não tem um sacerdote, não tem nada. Mas da tribo de Arão, muitos são conhecidos, muitos estão na Bíblia. Nós vimos semana passada sobre Finéias, que honrou a Deus, quebrou a maldição ali, que estava sobre aquele povo das meretrizes. Mas Moisés e Arão, eles são os que mais se destacam. E eu gostaria, na verdade, o nosso tempo acabou. Eu ia continuar aqui dizendo, é lindo demais. E a gente vai ver uma parte maravilhosa sobre Moisés. Nós vamos ver o quanto Moisés tipifica, o quanto Moisés, o que significa ser o homem manso. E Moisés não era manso. Mas nós vamos continuar semana que vem. Moisés, o único homem que glorificou a Deus nessa terra. Você imagina que privilégio. E as pessoas não conseguiam olhar para a face de Moisés, porque tinha a glória de Deus. Mas a gente vai ver isso semana que vem. E a gente vai continuar estudando sobre essa tribo. Que Deus te abençoe. Que Deus te guarde. Agradecemos a Deus pelo estudo da palavra. Cesiane, que o Senhor te abençoe, fortaleça a sua fé cada dia, abençoe sua família. E nós somos gratos por você se dispor, se colocar nas mãos do Senhor.
para compartilhar conosco o pão. E neste momento nós vamos fazer as 3 orações para darmos início às considerações. Nós gostaríamos de ver as mãos das pessoas, nós queremos mais uma oração, nós vamos pedir a Cesiane para fazer uma, e mais uma oração e a outra cantada. Então, teremos três orações. Uma pessoa, por gentileza, se dispõe para fazer uma oração? Opa! Marleide, obrigada. Então, a Cesiane faz uma, a Marleide faz a outra, e a terceira será, então, cantada. E, Júnia, fica aí conosco para você fazer a nossa oração final, minha princesa. Vamos, então, dobrar os nossos joelhos. Cesiane, você pode fazer, então, a oração? Posso, claro. Paizinho querido, aqui estamos na tua presença. Aqui estamos, Senhor, diante de ti, pedindo, Senhor, que o Senhor nos ajude a colocar em prática o que nós aprendemos hoje. Nós precisamos aprender a dizer não, Senhor. Nós precisamos, Senhor, deixar que o Senhor nos conduza para que possamos quebrar as maldições nas nossas vidas, Senhor. Para que possamos ser, ao invés de maldição nessa terra, ser a tua glória, Senhor. Nós precisamos, Senhor, colocar em prática o que nós aprendemos aqui. Nós precisamos religar o mundo a ti, Senhor. Somos os teus filhos, somos a nação eleita, somos sacerdócio real e precisamos unir, Senhor, os teus filhos nessa terra. Os teus filhos estão espalhados por religiões, porque não conhecem ainda a sua palavra. E nós entendemos, Senhor, que recebemos uma porção dobrada. Por isso somos devedores ao mundo. Nós precisamos ensinar religião ao mundo, porque nós temos essa porção, Pai. Nós conhecemos a tua palavra, Senhor. Então nos ajude, Senhor, a colocarmos em prática isso. Que aqui, nessa manhã, se tem alguém que ainda não está dando nenhum estudo bíblico, que possa fazer um compromisso contigo, de ensinar a palavra, de ser um levita, de fazer orações, de oferecer os incensos, de fazer expiação, de intercessão, Pai. Por favor, Senhor, nos ajude a fazer parte de todas as tribos. Elas serão nação eleita, sacerdócio real. Elas falarão do teu nome, elas ensinarão o teu nome, elas oferecerão orações, ofertas a ti. Em nome de Jesus, Pai. Abra os nossos olhos. Nos mostre claramente, Senhor, para que isso possa trazer um impacto, assim como Arão deu impacto àquela tribo quando eles viram o caráter deles na vida de Arão. Então, em nome de Jesus, eu lhe imploro, nos dê um impacto nessa manhã, Senhor. Fale conosco, que cada um aqui tome uma decisão ao teu lado. É o que eu lhe imploro, pedindo mais uma vez o batismo do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Santíssimo Deus, continuando em sua santa e divina presença. Oh, meu Deus, quanta misericórdia, quanta longanimidade o Senhor tem por nós. Obrigada, Senhor, graças te dou. É só o que eu posso dizer, meu Pai. Meu coração se alegra, meu coração está cheio de gratidão, porque todos os dias eu tenho ouvido a sua doce voz, Pai querido, e hoje, nesse momento, não é diferente, Pai. Acabamos de ouvir o Senhor falar conosco, tantas maravilhas, meu Deus.
Nos ajude a processar aquilo que nos é necessário, Pai querido. Nos ajude a nos apoderarmos da sua força e fazer paz com o Senhor. Quão feliz eu estou, Senhor, por saber que o Senhor me escolheu, por saber que eu posso ser uma ajuda, Pai, para ajudar as pessoas a se religarem com o Senhor. Seja minha família, sejam meus amigos de trabalho, sejam meus vizinhos, sejam as pessoas com as quais eu tenho contato, Senhor. Que seja esse o nosso objetivo, como a nossa irmã Cesiane acabou de falar. Possamos abrir a Tua palavra, Senhor, com as pessoas. Ó Deus, e quanto mais a gente quer fazer a Tua vontade, aparecem tantos outros para dizer que não devemos fazer, que não devemos ir, que não devemos, ó Deus, que não vale a pena. Mas hoje o Senhor firmou a sua palavra de que essa é a tua vontade, meu Deus. Por favor, crava em nossas mentes, em nosso coração, Pai querido, em nossa alma, meu Deus, estas palavras, Senhor, que hoje foram ditas aqui, por intermédio do Teu Santo Espírito, ó Deus querido. Muito obrigada, Senhor, nosso Deus. Eu não sei nem o que pedir, eu só sei dizer muito obrigada, Senhor, que faça diferença na minha vida hoje, Pai querido, na vida de cada um aqui presente. Obrigada pelas bênçãos, Senhor, que o Senhor acabou de derramar sobre a vida de cada pessoa, sobre a vida de cada família aqui representada. Eu te agradeço, te louvo, em nome de Jesus. Amém. Venha, vem, Jesus Senhor, nossas almas despertar com teu puro e santo amor. Venha, vem, nos transformar. Ó vem, nossas almas restaurar. Amém. Amém. Glória a Deus. Deus seja louvado. Meus queridos, neste momento nós abrimos para as considerações. O que o Espírito Santo falou no seu coração através desta mensagem? Enquanto alguém se manifesta, eu gostaria de dar a minha contribuição. Gostaria de compartilhar com os irmãos como me alegra o fato de que Deus, ele sempre dá uma nova oportunidade. Sempre ele dá uma nova oportunidade para nós. Alguém que não sabia dizer não. Alguém que era levado pelo irmão, mas teve oportunidade de, na hora certa, teve oportunidade de dizer não. Deus sempre nos dá novas oportunidades. A misericórdia de Deus se renova nas nossas vidas, não para repetirmos os erros. Hoje é um novo dia. A misericórdia de Deus está renovando nas nossas vidas. E temos hoje a oportunidade de fazer certo aonde nós erramos ontem. Aquilo que nós deveríamos ter feito ontem, que nós não fizemos, eis a oportunidade hoje. Tem muitas coisas que o Espírito Santo mostra para nós, que nós deveríamos ter feito, não fizemos, ou então algo que nós fizemos errado, e que Deus nos concede a oportunidade de fazermos certo hoje. A misericórdia de Deus, ela se renova, não é para nós repetirmos os mesmos pecados, não é para nós repetirmos os mesmos erros, né? É pelo poder de Deus, fazermos certo. Mensagem aos jovens diz que nós temos uma escada, e essa escada nós devemos subir, né? E todos aqueles que foram perseverantes alcançarão
a coroa da vida. Alguém mais gostaria de compartilhar? Eu quero, irmã Irani. Eu quero. Seja bem-vinda, minha querida. A transmissão tá boa? Tá dando para ouvir? Tá sim. Louvado seja Deus. Eu estava aqui pensando na misericórdia do Senhor. E de repente, a senhora começa a falar, a manifestar um exemplo tão claro para todos nós. E eu louvo a Deus por isso, porque hoje eu estava ali refletindo, ouvindo a sala e refletindo, e eu estava fazendo algumas coisas e eu não estava conseguindo acompanhar. E aí eu falei, Senhor, eu preciso acompanhar, que eu digo assim, né? Eu estava acompanhando, ouvindo. Eu falei, Senhor, a tua palavra diz que os teus filhos também podem aprender pelo ouvir. E hoje eu só posso ouvir, eu não posso ler, e que eu gosto de pegar a Bíblia e abrir, né? E aí, hoje não deu. E eu estava ali e falando com Deus, eu falei, Senhor, ilumina alguém para colocar as passagens lá no chat, porque quando eu puder, eu vou lá e copio para depois eu voltar e refletir essas passagens. Lá não tem todas, eu vi que não tem todas, tem uma passagem de Crônicas que César leu, que eu não, ninguém colocou lá no chat, eu também entrei já um pouco atrasada, e mesmo assim, quando eu parei, que eu pude vir aqui sentar e pegar a Bíblia e pegar o telefone, né, que já foi quase na hora das orações, eu abri o chat e vi que alguém tinha colocado lá algumas passagens, e eu pude glorificar o Senhor, e falei, Senhor, como o Senhor é bom, porque eu sempre costumo anotar, né, as passagens e também anotar os pedidos, e eu glorifiquei a Deus, e eu louvo ao Senhor, quero agradecê-lo assim imensamente por cada mensageiro que ele tem nos enviado, a cada manhã, como a Marley orou, é muito bom ouvir a voz do Senhor logo de manhãzinha. E hoje, mais uma vez, ele usou a Cési. Eu louvo a Deus pela vida dela e agradeço a ele, porque ele tem usado ela de maneira poderosa. E nessa manhã não foi diferente. Às vezes a gente preocupa tanto com a forma como a vida dos nossos filhos estão sendo conduzida, e pela misericórdia do Senhor, Deus tem acalentado o meu coração todos os dias. Eu não tenho, em alguns momentos eu me paro refletindo e falo, Senhor, como eu posso estar tão em paz com o Senhor? Não que eu deixe de orar, não que eu deixe as coisas acontecer, não que eu deixe de repreender quando é necessário repreensão, mas aí me vem à mente exatamente o verso que César mencionou, um dos versos, né, que está em Neemias 13, que diz, no finalzinho, mas o nosso Deus converteu a maldição em bênção. É a grande esperança que renova em meu coração todas as manhãs, como mãe. Eu sempre falo e eu menciono para quem eu devo mencionar também, eu tenho essa certeza que o Deus a quem eu sirvo é poderoso ao ponto de transformar essa maldição em bênção. Em nome de Cristo Jesus, eu creio que nenhum ensinamento que foi dado, ainda que de maneira talvez errada aos meus olhos hoje, pela falta de conhecimento, mas eu creio também que o tempo da ignorância ele não será levado em conta, porque é uma promessa também da palavra do Senhor. E hoje é o meu pedido a Deus, assim, que Deus me ajude.
Me ajude como mãe, me ajude como amiga, me ajude como irmã, me ajude em todos os aspectos que eu preciso ser ajudada, porque Deus é um Deus que faz conosco não o que nós queremos, mas o que nós realmente precisamos. E eu só quero dizer para Ele, eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui. Se for preciso me quebrar, que o Senhor me quebre. Se for preciso lapidar, que o Senhor me lapide. Que Deus possa fazer de mim o que Ele quiser. Mas eu quero ser a mulher que trabalha para o Senhor. Eu quero ser uma das 144 mil. Eu quero pertencer à tribo que leva a mensagem do Senhor. Eu quero fazer parte do povo que leva a última mensagem ao mundo. Eu quero fazer parte do povo que leva a mensagem do advento. E por isso eu digo ao Senhor, eis-me aqui. Em nome de Cristo Jesus, que esse seja o desejo do nosso coração todos os dias, todos os momentos. E que nunca esqueçamos, se em algum momento cairmos. 1 João 2 diz, nós temos advogado no céu. Que temos que ter essa certeza. Ele há de nos redimir. Em nome de Jesus, que Deus abençoe cada um. Amém, amém. Minha irmã, o Senhor diz que se nós dispormos o nosso coração, você está dispondo o seu coração. Se nós dispormos o nosso coração e lançarmos mão, né, estendermos as mãos, o nosso Deus, Ele faz a obra no nosso coração, né? A justiça de Cristo, o seu próprio caráter imaculado, é pela fé comunicada a todos os que o aceitam como Salvador pessoal. Então, você está dispondo, nós estamos dispondo o nosso coração, dizendo para Deus, Senhor, nós aceitamos. Estamos abrindo a porta do coração, estamos dispondo. Então, o Senhor, Ele está desejoso de fazer a obra na nossa vida, né? E Ele há de completar a boa obra que Ele começou. Meus queridos, não havendo nenhuma mão aqui, então, minha princesa, hoje nós vamos orar pela Gisele. Vamos orar por ela, pela nossa querida Gisele, durante o dia. E nós pedimos, Júnior, que você faça a oração final, por favor. Então, nos prostremos diante do Senhor mais uma vez e vamos falar com Ele. Oremos. Grandioso Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, aqui estamos, Senhor. Diante do Senhor, com uma certeza em nosso coração. Quando nós nos dispomos, quando nós abrimos o nosso coração, quando nós nos entregamos, o Senhor está pronto para transformar todas as maldições que sobrevieram a nós em grandes bênçãos para o teu reino. Pai querido, nós não queremos buscar bênçãos pessoais, bênçãos materiais, não queremos, Pai, mais buscar nada que satisfaça o nosso ego pessoal. Não, Senhor, não. Nós queremos, Pai, fazer a tua vontade. Nós queremos, Pai, ser consagrados para o teu reino, Senhor. Senhor Deus, faça o que for preciso para que tenhamos vida e vida em abundância no Senhor. Mais uma vez, Pai, eu coloco a família da tua serva, Cesiane, em tuas mãos, na certeza que o Senhor tem cuidado de todas as coisas ali. Pai, mas hoje nós vamos orar de uma maneira muito especial pela Gisele e sua família. Eu não conheço a Gisele pessoalmente, Pai. Eu não conheço as necessidades dela no momento, mas tu és Deus. E hoje, como eu orei por cada uma das minhas amigas aqui desse ministério e da minha lista, eu fui falando com o Senhor. Algumas que eu nem conheço,
Mas eu tenho uma certeza em meu coração, porque está escrito em tua palavra. O Senhor sabe até quantos fios de cabelo existem em nossas cabeças. E eu sei que o Senhor sabe tudo sobre a vida da Gisele. Inclusive, as necessidades dela, as prioridades que ela tem, Pai, para hoje e para a eternidade. Por isso eu deposito em tuas mãos. Suplico uma bênção especial sobre ela e sobre a vida dela. E sobre cada família que aqui se encontra nesta manhã, Paizinho. A Cristine suplica pelo seu filho Cauã. E eu tenho certeza que muitas outras mães, a Zoraide pediu oração há poucos dias pela Larissa. Uma outra mãe, que agora eu não lembro, me pediu oração pela Laura. São tantas mães pedindo oração pelos filhos, Pai. Mas eu sei que o Senhor, aí do teu trono de graça, tem nos ouvido, porque as nossas orações têm chegado ao teu trono como incenso suave. Eu creio, Senhor, eu creio. E eu creio que cada um dos meus irmãos aqui presentes nessa sala também creem nisso. E eu te louvo por isso, Paizinho. Tome cada um em tuas mãos. Perdoe os nossos pecados. Fique conosco e nos dê um dia de bênçãos na tua presença, em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Amém. Essa história
Um bom dia a todos e até amanhã, se Deus quiser. Lembrando que Deus transforma maldição em bênçãos. Amém. Bom dia.